Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Ana Carolina Lino e hoje eu trouxe uma aula de como calcular a capacidade de suporte de pastagens. Primeiramente, você já se perguntou quantos animais a sua pastagem realmente suporta sem causar degradação? Então, hoje nós vamos entender como a matemática é uma aliada poderosa na pecuária sustentável. E também vamos aprender a calcular a capacidade de suporte de uma área de pasto. Com esse conhecimento, você pode evitar o superpastejo, garantir produtividade e preservar o seu solo. Segundamente, o que é a capacidade de suporte? A capacidade de suporte é o número de animais que uma área pode sustentar por determinado tempo sem comprometer vegetação ou solo. Alguns conceitos matemáticos aplicados são que a capacidade de suporte ela é calculada com base em 3 fatores principais. O primeiro é a produção de forragem, que é o quilo de matéria seca por hectare. Segundo, o consumo médio diário por animal. E terceiro, a área disponível. Vamos começar passando como é a fórmula base desses cálculos. A fórmula base é a capacidade de suporte. Que é a produção de matéria seca por hectare vezes a área por hectare. Produção de matéria seca vezes e não para por aí. Ela é dividida pelo consumo diário de quilos vezes o número de dias. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Primeiramente, como eu já havia explicado para vocês, a explicação dessas variáveis é a produção de matéria seca, certo? Disponível, o consumo médio, que ele geralmente varia de 2,5% a 3% do peso vivo por dia. E por último, o número de dias, que é o período de passagem. Vamos dar um exemplo como se fosse 30 dias, que é um mês, certo? Como que a gente vai fazer esse cálculo de acordo com essa fórmula? Primeiro, vamos dar um exemplo prático, porque a gente vai conseguir com o exemplo prático fazer esse cálculo. Vamos supor que essa área tenha 30 hectares. A produção de matéria seca seja de 10.000 quilos de matéria seca por hectare. Então, a produção de matéria seca
vai ser 3.000 quilos por hectare. E vamos supor que o peso médio dos animais seja de 450 quilos. Então, o peso médio dos animais e o consumo diário seja estimado em 2,5% do peso vivo, que vai ser 11,25 quilos por dia. Então, consumo médio diário esse valor vai ser estimado. Do peso vivo. E o período seja de 30 dias, que é um mês, certo? Como que a gente vai fazer esse cálculo? Aqui eu vou apagar porque não vai caber tudo. Então, já temos na cabeça quanto que vai ser esses valores estimados. O primeiro passo, então, vai ser calcular a produção total dessas forragens. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar os 3.000 quilos por hectare e multiplicar pelos 30 hectares. Então, o primeiro passo é calcular a produção total de forragem, que é 3.000 quilos vezes 30 hectares. Quanto que vai dar esse valor? 3.000 quilos vezes 30 hectares. O valor que a gente chega é de 90.000 quilos de matéria seca. Então, 90.000 quilos de matéria seca. Não podemos esquecer esse valor, porque ele vai vir para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa do cálculo? É você calcular o consumo por animal em 30 dias. Quanto que tinha sido, que eu havia falado? 2.500%, que é igual a 11,25 quilos por dia, certo? E aí você vai multiplicar pelos 30 dias. Então, vai ser 11,25 vezes os 30 dias. Quanto que vai dar isso? Você vai multiplicar um pelo outro e vamos chegar ao resultado de 337 quilos de animal por mês. Igual 337,5 quilos animal por mês. E a terceira, e não menos importante, é para chegar na capacidade de suporte, que é o terceiro passo, que você vai dividir os 90.000 por 337, que vai ser
vamos chegar ao resultado de 267 animais. Ou seja, essa área suportaria até 267 animais de um peso médio de 450 quilos por dia, sem risco de superpastejo. Com esses resultados em mãos, o produtor pode tomar decisões mais estratégicas. Se a capacidade é menor do que o número de animais no pasto, a necessidade é que você reduza a lotação ou forneça suplemento. E, se em épocas secas, é melhor você considerar uma menor produção de forragem. Já em sistema rotacionado, a melhor opção é que você distribua melhor essa pressão de pastejo. E além de tudo isso, esse cálculo permite que você possa ajustar a lotação ao longo do ano, evitando que a degradação do capim e o melhoramento do desempenho dos seus animais. Essa capacidade de suporte, ela é muito mais do que só um número. Ela é uma ferramenta de manejo que protege o seu pasto, seus animais e o seu bolso. Então, sempre use essa matemática como sua aliada no campo. Calcular é planejar e planejar é produzir com sustentabilidade. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha e me dá um 10. Muito obrigada!